Meus irmãos, nesses últimos momentos que nós temos vivido, eu tinha feito aqui uma análise com relação a isso, que nos últimos anos a igreja do Senhor, ela tem assim, crescido vertiginosamente aqui no Brasil. Houve um crescimento muito grande assim, na década de 90, no ano 2000, então foi crescendo as igrejas, e nós vimos assim o alastrar da igreja do Senhor, em detrimento de algumas religiões mais tradicionais, que veio assim, declinando o seu número. A igreja evangélica vem crescendo, e assim já foi até matéria de Fantástico, no Jornal Nacional, sobre o crescimento dos evangélicos. Inclusive muitos políticos aproveitaram essa deixa e começaram a investir nos evangélicos, porque o evangélico hoje no Brasil é uma força muito grande. Mas eu quero dizer o seguinte, que o crescimento que houve no Evangelho, da quantidade de evangélicos, que muitas das vezes, anteriormente, quando eu era menino mesmo, nós éramos segregados pela sociedade, e nós, quando passávamos pela rua com a Bíblia na mão, nós recebíamos muitas injúrias, as pessoas criticavam a gente, chamavam de aleluia, irmão, e caçoava da gente. E com o tempo do crescimento do Evangelho, houve também um crescimento de pessoas que acharam que como fosse um modismo ser crente, como se fosse a onda gospel. Teve um momento que aconteceu uma onda gospel, onde muitos artistas de televisão, muitos cantores se auto-intitulavam de gospel, de evangélicos, mas na verdade eles usavam uma roupagem muito fina, muito leve, daquilo que se diz o que é o evangélico verdadeiro. Também acontece aqui também com o crescimento do Evangelho e a declinação do Evangelho na Europa, e o crescimento também do islamismo na Europa e do secularismo. O que é o secularismo? As pessoas hoje vivem na Europa Ocidental como se nada tivesse mais, nada além da vida deles corriqueira, ter vivido, e nada deles interfere na vida espiritual deles. O secularismo, ele tira a ação de Deus na vida da pessoa e coloca, na verdade, a ciência acima de tudo. Vem o racionalismo sobre eles, e eles esqueceram de Deus, e por isso a Europa, hoje a Europa Ocidental, ela vem declinando a cada dia mais a quantidade de cristãos que estão lá. Por quê? Por causa do momento em que o globo terrestre passava até então, antes da Covid-19, passava até então um momento de acomodação do reino de Deus aqui na Terra. Então os cristãos, os católicos, os evangélicos, eles estavam vivendo um momento de acomodação, e parecia que eles estavam como se fosse aquele homem que está escrito em Lucas 12, Jesus fala assim, que aquele homem rico que juntou vários celeiros na terra, e diz assim, basta agora minha alma vai se fartar, e agora eu vou viver minha vida só de renda. O que é o que eu quero mais da vida? E Jesus Cristo fala assim, louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que você tem em suas mãos? E nesse momento de Covid-19, dessa calamidade que vem sobre o mundo, que a igreja aqui cresceu, vertiginosamente, mas muitas das vezes sem a mesma qualidade que Deus requer do cidadão. Então a quantidade muito maior, mas a qualidade de cristãos, a qualidade de pessoas que vivem com uma roupagem de um evangelho muito superficial. Aí nós encontramos aquele homem ali, um jovem, que está escrito lá em Marcos 45, 51, no último capítulo, fala assim, que um dos seguidores de Cristo estava com um lençol apenas, e quando aqueles soldados o viram e tentaram prendê-lo, ele fugiu e largou, deixou para trás o lençol que estava envolto e fugiu nu no meio do mato. Agora você veja, se não fosse tão trágico, seria uma coisa cômica, se você percebesse essa história, de um homem nu correndo pelo mato no meio da noite. Mas será que a igreja de hoje, se ela começar a fazer a sua autoanálise como igreja do Senhor, será que ela estaria do mesmo jeito? Apenas com um lençol fino cobrindo a seu corpo que estava nu? E no momento das dificuldades que vem acontecer ali, no momento que Jesus Cristo foi preso, que aconteceu ali um momento de tribulação, um momento de conflito, de angústia, e aqueles homens foram os primeiros a fugir da situação.
Então, nós vemos que no momento dessa crise que nós estamos vivendo aqui, será que nós, a igreja do Senhor, estamos agora englobando toda a igreja do Senhor, não só a igreja batista missionária, mas a igreja do Senhor que está aqui na terra, será que a igreja do Senhor hoje, que antes estava vivendo uma vida de comodidade, uma vida de superficialidade, hoje nós nos encontramos muitas das vezes como aquele discípulo, aquele seguidor que estava apenas com um lençol fino, e na hora da correria ele ficou nu. Os evangélicos, eles precisam se levantar, queridos. Os evangélicos precisam se levantar. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa se vestir novamente, porque Deus quer uma igreja ataviada, a igreja ornada, a igreja vestida com vestido de noiva. Deus não quer uma igreja apenas com lençol e nu por baixo. Deus quer uma igreja toda aparamentada, meus irmãos. Jesus Cristo, ele anteviu todas essas coisas no momento que ele estava sendo preso. Ele sabia que ia acontecer tudo. Aqueles homens, eles foram advertidos por Jesus. Muitas das vezes Jesus Cristo parava e avisava que eles: olha, eu vou ser preso, olha, eu vou ser condenado, olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso comigo. Mas aqueles homens não estavam preocupados com o que iria acontecer. Eles estavam vivendo aquele presente, aquele momento de sucesso, aquele momento de auge do ministério de Cristo. E muitas das vezes a igreja do Senhor, ela não tem se preocupado a ter uma visão futura do que está para acontecer. Muitos dos irmãos, muitos de nossos amigos gostam daquele movimento escatológico, mas o escatologismo é interessante porque você vai antever aquilo que está para acontecer no meio da igreja e do mundo. Mas a igreja, ela não tem se preocupado com o futuro. Muitas das vezes as nossas igrejas estão preocupadas só apenas com o nosso presente, mas o futuro ela deixa para Deus resolver. Eu li uma vez um livro chamado Missão Impossível, que fala dos empresários, das empresas grandes pontas, que acontece que elas fazem uma projeção daquilo que está para acontecer. Então o que acontece que elas fazem? Elas produzem, elas projetam um produto que eles têm um momento, e tem um momento de nascer aquele produto, e ele também já tem uma data para ele morrer. Então se você compra, por exemplo, um Samsung A50, por exemplo, o pessoal gosta, o Samsung A50. Então, aquele produto, ele tem ali uma projeção de ser inaugurado, e ele também tem uma projeção de ser também terminado aquele produto. Porque já tem pessoas, estudiosos, que já estão pensando no outro produto que já vão lançar, e já estão preparando aquele produto. Mas muitas das vezes a igreja, tomando para a nossa realidade, a igreja do Senhor, ela preocupa com o produto que está de hoje, mas não se preocupa do produto que vai resolver no dia de amanhã. E quando chega esses momentos de dificuldades, a igreja, muitas das vezes, ela está, ela fica impactada e não sabe o que fazer, porque ela se encontra apenas com um lençol fino e muitas das vezes nua. Mas, meus amados, eu quero te dizer uma coisa: muitos daqueles que fugiram, daqueles discípulos que fugiram, até o mesmo homem que fugiu nu, que muitos teólogos eles acreditam que foi o próprio Marcos que registrou esse fato, porque ele escreveu, e nenhum dos outros evangelhos foi escrito sobre esse homem que fugiu. Mas todos esses homens, Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele trouxe aqueles homens de volta ao seu rebanho. Ele lhes deu uma nova missão para aqueles homens, que era de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho e preparar toda a nação e o mundo para um novo reino de Deus. Nesse momento a igreja ela precisa também se vestir novamente, porque Jesus Cristo lhe dá uma nova oportunidade à igreja do Senhor de se vestir, se revestir novamente com o perdão do Senhor, com a salvação, com a orientação da palavra de Deus e voltar a pensar no futuro. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nossas igrejas não se têm preocupado mais com a salvação e nem com a salvação do povo e do mundo, porque parece que está muito bom aqui na terra, está muito ótimo aqui a terra, está ótimo, está todo mundo com carro, todo mundo com ar-condicionado, uma igrejinha gostosa com ar-condicionado, com um data show, está ótimo demais. Mas o Senhor, Ele quer muito mais do que isso. Deus quer uma igreja vestida do Senhor. E nesse momento eu estava lendo sobre essa questão de você se preparar e se vestir, e sair da nudez, sair da vergonha, sair do medo de ser perseguido, do medo de passar por dificuldades, e voltar a se revestir
Aí veio à mente, o Senhor colocou no meu coração Efésios 6. Vamos ler Efésios 6. Para você que precisa se revestir. E se a igreja está nua, o Senhor Ele colocou aqui uma roupa ideal para esses momentos de dificuldades. Está lá escrito em Efésios 6, versículo 10, fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, as trevas, contra as forças espirituais, da qual as regiões celestiais. Por isso vistam, olha só, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha só essa parte aqui. Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, inspirada por Deus, para a igreja dos últimos dias, a igreja de hoje. Que a igreja não precisa ficar nua, a igreja não precisa fugir das dificuldades, fugir das angústias, das perseguições, mas ela precisa agora se armar, se vestir das armaduras de Deus. E ele completa o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, essa é a roupa da igreja. Essa é a roupa da igreja dos últimos tempos. Se você se acha nu, se você se acha despreparado, se você se acha desencorajado, nesses momentos de dificuldades, eu te digo para você, vista essa armadura. Porque quando a pessoa coloca a armadura, ela se sente outra pessoa. Ela se sente imbatível. No mundo normal, no mundo natural, o homem quando ia para a guerra, quando Paulo faz essa alusão, ele faz uma menção do soldado romano quando ia para a guerra, que usava todas essas armaduras, e o que acontece? Ele estava sentindo-se protegido por aqueles equipamentos que lhe davam uma sobrevida no momento de uma guerra. Não é isso que acontece? Da mesma forma, quando Paulo coloca essa observação, ele diz assim: você precisa das armaduras de Deus. Que essas armaduras é que você, no momento que vier o inimigo, você vai resistir o dia mal. Olha só. Agora faça uma comparação. Faça uma comparação você mesmo. Se eu estivesse sem roupa nua e eu estivesse preparado com essa armadura, será que meu comportamento ele mudaria no momento de um embate contra o inimigo? Qual a situação que você iria preferir para enfrentar o inimigo? Você nu ou você com as armaduras? Claro que você ia preparar, você ia optar pela estar com a armadura, porque com a armadura ele te dá uma sensação de uma segurança maior. Essa é a segurança que Deus quer te dar nesse momento. Vista-se da armadura, vista aquilo que Deus colocou na sua vida, o capacete da salvação, o escudo da fé, o capacete da salvação, que ali, o capacete ele vai proteger a sua cabeça, vai proteger aquilo que você imagina, que você pensa, que você às vezes fica ali maquinando, mas o capacete da salvação impede que o inimigo coloque coisas na sua cabeça. E você diz: não, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, Deus vai me dar vitória, eu vou sair mais forte do que nunca nesse momento. O escudo da fé vai te proteger contra as setas do diabo, contra as investidas do inimigo. O sapato, a sandália do Evangelho, no momento de dificuldade você vai ter a oportunidade de falar para Jesus, para os seus amigos. Em meio à luta você fala: eu vou falar de Jesus também, é uma oportunidade de eu falar de Deus.
que Jesus está para vir, e nós precisamos nos arrepender, porque está próximo do reino de Deus. Então a armadura de Deus é completa para o cidadão do céu, para o crente da igreja dos últimos dias, que precisa estar preparada para uma guerra espiritual que está para acontecer muito em breve, meus irmãos. Não se engane não, que as coisas estão se afunilando no mundo, e a igreja do Senhor, ela vai ser sacudida. O próprio Jesus colocou isso, que vai ter um momento que a figueira, ela vai ser sacudida. O termo de shakedown é sacudir para cair. E na hora do shakedown, quem vai cair? Quem vai cair são aqueles que estão nus, aqueles que estão apenas com uma roupagem muito leve do Evangelho, que vivem uma vida evangélica cristã superficial diante de Deus e dos homens. Mas a figueira, quando balançar, aquele que tiver uma armadura do Senhor, ela vai segurar na figueira e vai passar pelos momentos de ternura, de tormenta mais forte e seguro nas mãos de Deus. Essa é uma meditação que nós temos para você essa noite. E se você se acha nu, se revista das armaduras do Senhor. Porque o Senhor dá oportunidade a todos, a todas as igrejas, a repensar o caminho que está fazendo, a repensar, a se recriar, a se reinventar. Porque Deus deu a capacidade ao homem a se recriar em meio ao caos, porque Deus é o Deus que restaura o caos do homem e transforma o homem em um homem sadio, um homem com uma mentalidade positiva e proativa. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, que se revista das igrejas do Senhor, a igreja do Senhor, das armaduras do Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar os seus negócios, lhe dar estratégias novas para você sobreviver os dias maus. E não se esqueça de ler a palavra do Senhor, ore a Deus, busque a Deus, que Ele vai fazer proezas em sua vida, meu irmão. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.